vocês, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje está começando mais um Study Vlog. Eu vou fazer esse Study Vlog mais no estilo rotina de estudante, que vocês gostaram bastante. Então, se vocês gostarem, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ative o sininho de notificação para você sempre receber as notificações quando eu postar vídeo e deixe nos comentários como está sendo a sua quarentena e se você está gostando desse estilo de vlog e desse período que eu estou fazendo vários vlogs. Então, enfim, vamos estudar. E, gente, eu tava vendo aqui no quadro e hoje é meu dia de estudar História 1, que seria História Geral. E é uma matéria que eu sou completamente apaixonada, então eu até comentei no Study Vlog de História do Brasil, né, que eu não era muito fã de História do Brasil, mas de História Geral eu sempre fui fã minha vida inteira. Eu acho que desde o 6º ano eu só tive professores incríveis de História, todos me marcaram pra caramba. Então, é uma matéria que eu sempre me dei bem e que eu gosto bastante. E gosto bastante da parte que a gente tá estudando, que foi, tipo assim, a gente começou em Revolução Francesa e agora tá naquela parte de Congresso de Viena e tal. Então, gosto bastante dessa parte, não tô atrasada também, só vou revisar. E gosto bastante do livro da minha apostila SAS. A parte de História eu acho super boa, super bem explicada, então eu pretendo sim usar mais o livro hoje. Mas também, o professor de História é muito bom da Sala de Saber, então eu não sei o que eu vou fazer ainda. Não sei se eu vou fazer ficha pra parede hoje, eu vou ver se tem alguma coisa, assim, legal de fazer ficha. Mas eu não tô lembrando de nenhum assunto que precise, entende? Mas enfim, a gente vai vendo ao longo da manhã como que vai ser. Eu tava estudando à tarde e editando os vídeos de manhã, mas eu resolvi dar uma trocada. Porque eu achei que, tipo, eu queria, sei lá, começar o dia sendo mais produtiva. Então, tá de manhã, mas eu já fiz algumas coisas pro canal que eu precisava resolver hoje mais cedo. Então agora deve ser tipo 10 horas. Por isso que eu tô começando um pouquinho mais tarde, mas 2 horas de estudo já é ótimo. Aí eu estudo 2 horas, almoço, depois eu estudo mais um pouquinho. Então, basicamente esse vai ser meu dia. E aí eu vou levar vocês no meu dia inteiro comigo. Então, eu quero fazer um doce à tarde, óbvio. E, enfim, vou fazer exercício, vou jogar. E hoje eu tô estreando o meu iPad novo. Então, a minha irmã, ela trocou de iPad e aí ela vai me passar o que ela usava. Então, se você segue a Ana's Studies, o iPad que ela usava agora vai passar pra mim e eu vou passar o meu pra minha mãe. Mais alguns avisos, eu aproveitei que as inscrições pro Enem estão abertas, então caso você não sabia, tô te contando agora, as inscrições do Enem estão abertas, então vai lá fazer sua inscrição. Eu aproveitei esse período que abriu as inscrições pra fazer um checklist das matérias do Enem. Então, lá no meu Instagram, se você for num destaque que chama Drive, você vai olhar lá dentro e vai ter checklist Enem. Você arrasta pra cima, você vai entrar numa pasta do Drive com todas as matérias, e eu deixei separadinho. Então, se você quer só revisar, por exemplo, Biologia, tá lá, checklist Enem Biologia. Aí você entra lá, salva, baixa tudo bonitinho, imprime, e você tem seu checklist de Biologia, aí você pode imprimir de todas as matérias, caso você queira, e fazer um checklist até o dia do Enem. Então, aproveitei que tem esse períodozão aí e você pode fazer isso. Lembrando também que no Drive eu tenho o cronograma semanal, que é uma coisa que muita gente gostou. Eu fiquei muito feliz com o retorno de vocês. Então, caso você queira montar seu cronograma, tanto seja para estudar para o Enem, quanto nesse período de quarentena, quanto na sua escola, enfim, você pode imprimir esse cronograma e eu já te ensinei a usar nesse vídeo aqui ou aqui. O vídeo tá em algum lugar. Então, você entra aí e assiste esse vídeo que eu já te expliquei detalhe por detalhe de como montar o seu cronograma. Além disso, lá também tem folha de simulado e folha de lista. O que são isso? São folhinhas que eu fiz pra vocês, pra você escrever qual alternativa você marcou, ou no seu simulado ou na sua lista, e depois você faz um color codezinho com vermelho, verde e cinza, se você errou, acertou ou não entendeu. Isso é legal porque no final você tem um acompanhamento de como tá sendo sua evolução nos simulados ou nas listas. Então, acho muito legal, também está disponível lá pra vocês. E eu tô recebendo um monte de relatos e de mensagens sobre como a sala está ajudando um pessoal aí a continuar estudando na quarentena. Então, se você também tá precisando desse apoio, dessa ajuda e de aulas incríveis e exercícios ótimos, se você tá totalmente desamparado pela sua escola ou pelo governo, qualquer que seja a sua situação, a sala pode te ajudar. Então, se você tiver condição, eu acho que vale muito, muito, muito a pena.
E bom, gente, vamos começar a falar sobre os estudos desse dia. Já adianto que não foi um dia que eu senti que rendeu muito, eu fiquei até meio assim chateada porque não tava rendendo, mas depois eu aceitei que talvez não era o dia, sabe assim? E eu tive muito problema com a internet esse dia, então, pra vocês terem ideia, eu não tava conseguindo criar sala no Forest, então, tipo, a internet realmente não é que ela tava ruim, ela não estava funcionando. Então eu tive que ir daquele jeito, assim, sem a tecnologia, o que foi meio complicado, porque as últimas aulas foram todas via online. Então, eu queria ver o que o professor tinha falado por último, pra eu seguir bonitinho e tal, e não consegui fazer isso. Então, eu fui pelo livro. Só que isso foi um pouquinho complicado, porque o livro a gente divide. Só tem uma aba de história, só tem uma divisória de história. Sendo que lá na minha escola a gente tem história 1 e 2, história do Brasil e história geral. Então, eu tive que caçar ali no livro onde tinha história geral em cada parte do livro. No fim, eu achei 2 capítulos e eu acho que era bem isso mesmo que eu precisava estudar. Então, eu já fui começando a anotar na minha to-do list o que era pra eu fazer no dia. E aí, eu fiz uma to-do list, assim, média, vai. Não foi grande nem pequena, foi média. Só que as coisas que eu coloquei lá eram meio extensas. Então, por exemplo, ler. Eu não achei que eu ia demorar o tempo que eu demorei pra ler. E aí, eu fiquei, 2 horas lendo. E foi muito bom, mas assim, eu só não tava esperando isso. Então, eu não consegui fazer tudo de manhã, que era o que eu queria. Mas aí, também assim, como a gente tá em casa de boa, eu estudei um pouquinho à tarde e depois me acelerei pra editar as coisas. Até mostrei aí um pouquinho que eu tava tirando uma foto pro meu Instagram, então vocês sempre me perguntam como que eu tiro a foto. E basicamente é assim, eu tiro no mesmo lugar que eu estudo, só que aí eu coloco a luz exatamente em cima do celular. Enfim, era só pra mostrar pra vocês. Tirei essa foto de alguma coisa de química. E se você não viu essa foto lá no meu Instagram, é @belas.studios, vai lá e curte essa foto, porque eu achei que ficou muito fofa. E eu tava fazendo aquele negócio que o pessoal chama de leitura ativa, né? Então eu ia marcando, eu ia lendo, ia marcando as coisas que eu considerava importante. E coisa que eu não achava que precisava, eu puxava uma setinha, explicava, ou algo que eu queria lembrar e tal. E sempre me perguntam qual que é o meu critério pra marcar. E como eu já falei pra vocês, eu acho que é até um pouco a proposta desses study vlogs separados, pra cada matéria eu tenho uma estratégia diferente. Então, no caso de história, como é que eu marco? Basicamente, eu penso assim, o que daqui eu marcaria para retirar e conseguir formar um texto completo, mas sem enrolação. Então, eu marco meio que como que seria os passos que aconteceram, os acontecimentos, na minha cabeça, tirando a parte de enrolação ou de detalhamento. Então, meio que eu vou separando os tópicos. Se eu fosse colocar em tópicos, eu vou meio que separando os tópicos que eu falaria, sabe assim? Então, basicamente, você tira a enrolação e tira os detalhamentos demais ou nomes demais, essas coisas, e marca o resto. E isso funciona pra mim a vida inteira. Eu gostei de ler no livro de história. Mas como eu já falei algumas vezes pra vocês, pra mim isso continua não substituindo uma boa explicação. Eu só consegui fazer isso com o livro porque eu já assisti a aula do meu professor da escola mesmo. E é um professor, assim, incrível, maravilhoso, perfeito, bizarro. Então, eu lembrei exatamente do que ele estava falando, da explicação dele. Então, pra mim, história... eu não sei, mas ter alguém te explicando e falando faz muita diferença. E o professor da Sala de Saber é bizarro de bom também. Ele é o mesmo professor de História do Brasil e eu fiquei realmente chocada. Quando eu fui conhecer a Sala de Saber, eu lembro que a Thay, que é uma das pessoas que trabalha lá, que conversa muito com vocês no Instagram e tudo, ela falou desse professor e eu fiquei, gente, eu nunca vi uma aula dele. Ela falou tanto que ele era incrível e tal. E eu fui assistir e eu realmente fiquei chocada. Então... mais uma dica pra vocês, então quem assina aí a sala ou quem quer assinar, assista a aula de história, porque vale muito a pena. Se você não tem um professor que você fala, putz, ele é bizarro de bom, assiste da Sala de Saber que você vai achar ele bizarro de bom. Então, só uma diquinha pra vocês. Marca texto, eu gosto de variar entre o Mildliner e Stabilo Boss. E é assim, gente, por que eu gosto mais de Mildliner? Porque é menor. E as letras do livro são menores. E também, eu acho que Stabilo Boss, às vezes, ele meio que parece estar babando no livro, porque sai muita tinta. E aí, eu não gosto disso. Mas, o Stabilo Boss, eu não sei. Eu acho o formato dele muito bom. E eu gosto muito desse mini. Eu não gosto do grande, eu acho que eu uso, sei lá... Nossa, eu uso muito pouco o grande. Todos os grandes eu uso muito pouco. Eu gosto muito dos mini. Então, eu fico meio que variando aleatoriamente. O que eu tô afim, eu uso. Mas, se fosse pra escolher, eu escolheria Mildliner.
E eu não sei, eu gosto bastante da Mildliner. E esse amarelo, ele é um amarelo que, assim, não foi dos primeiros que eu comprei ele recentemente. Eu comprei na Liberdade, lá em São Paulo. Não vou saber o nome da loja, gente, mas era tipo uma livrariazinha perto da feira principal lá, logo que você sai do metrô. E ele eu acho que é da coleção, né, da caixinha neon. Gosto pra caramba dele e ele, tipo, tem a cor que eu mais gosto. Tem um amarelo mais escuro na Mildliner, também é legal, também é bonito. Mas esse, pra mim, ele é, tipo, perfeito. E eu tô gostando muito dessa parte da história, gente. Eu tô, sei lá, sabe quando você... Não é se identifica, mas assim... Quando você ouve tudo, faz sentido pra você. Quando você questiona e você encontra respostas ali no texto. Tipo, eu gosto. Pra mim tá fazendo bem mais sentido, assim. E eu gosto dessa história da Europa mais, assim, recente, né? Então, eu gosto muito de história antiga, tipo, muito. Eu acho que eu não gosto, assim, de Idade Média. Mas mesmo assim tem coisa que eu gosto. Mas eu acho que no geral eu gosto mais dessa aí, dessa parte de Revolução Francesa pra frente, né? Antes da Primeira Guerra Mundial. E também de história antiga. Eu acho que são meus 2 tops de história. E, enfim, é muito legal. Só que ler cansa. Então eu sempre falo pra vocês, mesclem, né, no caso. Formas de estudos e métodos de estudo, porque fica bem mais dinâmico e aí fica menos cansativo. Então, só ficar lendo, nossa, minha cabeça já tava explodindo no final. Por mais que, assim, eu não tava cansada da história, eu não tava cansada do texto, meu olho já tava, tipo assim, sabe quando aí você já não consegue nem mais focar no que você tá lendo direito? Daí nem vale a pena, sabe? Se você não tá conseguindo ler realmente entendendo e pensando sobre o que você tá lendo, não vale a pena ficar insistindo e tal. Eu li até meu limite, assim, e parei, fui almoçar, fazer outras coisas, e depois voltei pra estudar. E é isso, assim, faz parte, tem coisa que eu talvez faria diferente, né? Vendo agora, mas enfim, faz parte errar e é assim que a gente aprende e é isso. Ai, gente, a gente já almoçou e agora a gente tava jogando no Xbox. E eu vou estudar agora mais um pouquinho. E é isso. Vou voltar aqui pro quarto pra estudar e vocês viram, eu fiquei basicamente a manhã inteira lendo. Então eu falei assim, eu vou ler um pouquinho. Porque eu achei que assim, vou ler rapidinho, mas aí, tipo, eu fui começando a ler e eu pensei, os capítulos não são tão longos e tal. E quando eu fui ver, os capítulos não acabavam, então eu li praticamente 2 horas seguidas. Assim, foi muito bom, passou rápido, na verdade. Eu nem tava, tipo, nossa, cansei, não era, não. Eu gosto do jeito que é escrito o livro, então tava super ok, mas agora eu cansei de ler, né? Então eu quero fazer alguma coisa de escrever, então eu vou ver se eu faço um resuminho ou se eu assisto videoaula ou se eu faço uma fichinha pra colocar na parede. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou pintar meu quarto, então eu vou dar uma suspendida um pouco nas coisas que eu vou pregar na parede. Eu vou fazendo, mas eu vou deixando separadinha pra quando pintar o quarto eu colocar tudo, porque senão eu vou ter que ficar tirando na hora, então não faz sentido, né? Só pra explicar uma coisa, eu fiquei tanto tempo lendo porque, além dos capítulos serem longos, a internet aqui de casa parou totalmente, então eu não tava conseguindo fazer nada, eu não tava conseguindo, tipo, mandar mensagem no grupo do Telegram, não tava conseguindo abrir sala no Forest. Então, o meu celular, a internet já acabou desse mês, ou não tá funcionando, não sei, e o Wi-Fi aqui de casa também tava 0, então eu não tava conseguindo nem assistir aula, nem abrir os livros digitais que eu queria, nem ver as videoaulas que o meu professor tinha mandado, porque eu queria ver que ordem que ele tinha falado. Não consegui fazer nada disso, então eu vou fazer agora que a internet voltou. E uma coisa que eu tava fazendo nos últimos é que eu tava, tipo, no fim do dia eu deixava pra marcar o que eu já tinha feito. E eu vi que, tipo, sabe aqueles detalhes que vão te deixando meio assim? E aí eu vi que talvez se eu tentasse marcar assim que eu fizesse, eu ficava um pouquinho mais motivada. Mas são esses pequenos detalhes que às vezes fazem diferença na rotina de estudos e tal. Enfim, daí eu fui ver videoaula. E esse professor aí que é o incrível. E eu vi a aula de imperialismo. E ele explica super bem, muito, muito bem. Eu tô fazendo título com essa caneta que eu falei pra vocês nos últimos 2 study vlogs, que é a Food Touch, eu acho que é. Ai, gente, eu sou péssima com o nome, mas tá, eu acho que é. Enfim, é muito boa, é maravilhosa. Tô gostando muito, mas é muito parecida com a Le Pen. Então, com a Le Pen e com a FB, da Sigmo, não sei, gente. Ai, eu sou péssima com caneta, vou deixar escrito nos comentários quais são as canetas que eu tô falando. Enfim, brush pen pequenininha.
Então, fiz o título e aí eu fui fazendo aquilo que eu sempre falo pra vocês, de meio que fazendo o corpo do texto, depois puxando setinha. Então, eu anotava o que ele passou mesmo no quadro e depois eu ia puxando setinha e anotando, tipo, minha visão, minha opinião, ou alguma coisa que me lembre a explicação dele, coisas do tipo. E aí depois eu liguei o relógio pra vocês verem, porque teve gente que falou que gosta de saber, né, como é que tá o horário e tal. E eu comecei a estudar um pouco mais tarde, acho que eu fui estudar, era tipo, sei lá, 3h30, então eu tava aí há pouco tempo. Não, acho que foi um pouquinho antes, deve ter sido tipo 3h20 por aí. E aí a internet parou. E aí, gente, eu já desisti, assim, eu falei, não quer? Então tá, hoje não é o seu dia. E aí eu fui fazer uma fichinha, porque aí, já que eu não ia conseguir ver a videoaula, eu fui fazer fichinha. E aí, depois de imperialismo, a gente estuda tipo, os tipos de socialismo. E aí eu fui fazer uma ficha disso, só que aí ficou muito tosca a que eu fiz, aí eu joguei fora e peguei uma ficha. Então, no último vídeo vocês falaram pra eu fazer uma ficha numa ficha comum, sem ser dessa no caderno inteligente e tal. Daí eu fui fazer numa normalzinha de papelaria. O que eu acho importante você observar na hora de comprar. Eu acho que esse tamanho aí, ele é tipo médio, não é grande, mas não é tão pequeno quanto as do caderno inteligente. Se eu fosse opinar sobre a do caderno inteligente, eu só falaria isso, que eu acho ela um pouco pequena, para assuntos do ensino médio e tal. Então, talvez pro fundamental aquelas funcionem muito bem. Mas também atente-se, a linha tem que ser preta. Isso é uma coisa que faz muita diferença em caderno, faz muita diferença em ficha, em qualquer lugar. Quando a linha é azul, te limita muito mais a usar canetas que vão combinar com o azul. Por isso que nas fichas do caderno inteligente eles tem com a linha branca, com a linha rosa, tem com a linha amarela, tem com a linha verde, porque aí você tem mais formas de combinar, sabe? Mas quando é só azul, fica até meio feio, fica aquele caderno assim com linha azul e um risco vermelho do lado. Então, não fica legal, eu não gosto particularmente, porque eu acho que a linha preta fica muito mais clean e te deixa fazer muito mais coisa. Enfim, opinião, óbvio. E aí eu fui fazendo o título. Eu fiz o título, assim, a base do título com a brush pen da Koi. Daí eu peguei a vermelha clara e escrevi socialismo. E depois eu peguei a vermelha escura, que é quase assim, um ketchup e um laranja escuro, vai. Aí eu fui fazendo em cima, corrigindo os errinhos e fazendo em cima, né? Aquela segunda camada só em cima. Eu acho que todo título vale a pena fazer isso. Não dá um diferencial, assim, uou, mas deixa o título um pouco mais, sei lá, mais bonito, mais chamativo, de uma forma bem discreta. Então eu gosto de fazer, não é nada demais, mas enfim, eu gosto. Depois eu cheguei bem pertinho pra vocês conseguirem ver. Depois vocês me contem se vocês gostaram de ver eu fazendo o título assim de pertinho. Fui fazendo uma segunda camada em toda a parte direita da letra, como eu já expliquei pra vocês. Basicamente, esse é o jeito de fazer sombras na letra. Então, eu fui passando ali uma segunda camada com a caneta preta mesmo, da Energel X05. Fui fazendo e fica super fofa essa sombra. E depois eu fui fazer uma terceira camada com realmente uma sombra cinza. Essa caneta é a canetinha normal, cinza claro, da Staedtler, como você quiser chamar. E eu gosto muito dela, é a minha favorita pra fazer sombra, então, enfim. Não sei o que eu vou fazer quando acabar. Eu vou ter que comprar outra, mas eu não faço ideia de onde comprar essa caneta. Se alguém souber, inclusive, deixa aí nos comentários. E aí, depois eu fiz esse detalhezinho nas letras, que eu sempre faço, que eu gosto bastante. Acho que deixa um detalhe bonitinho. Com uma caneta branca, de gel branca. E aí, eu usei a da Signo branquinha, né? Só que ela não é minha favorita. Eu gosto muito mais de uma branca... Ai, gente, como que é o nome? Enfim, vem de Nagravitano. Novamente, não vou lembrar. Mas é Pop alguma coisa, Pop Low... Ai, eu não vou lembrar. Mas a Pop Low também é boa. Mas enfim, eu vou deixar todas as canetas que eu estou falando nos comentários. Porque realmente, pra mim, nome de caneta é uma coisa muito complexa. Enfim, aí eu fiz o resuminho e tal, e eu precisei do celular. Por isso que eu não gravei eu fazendo. Porque aí a única internet que tava restando pra pesquisar alguma coisa era do celular. Por isso eu precisei usar. E bom, eu acho que eu vou parar de estudar por hoje. Então eu vou agora passar os vídeos pro computador e vou editar um vídeo, e aí eu já subo ele pro YouTube e tal. E aí depois eu acho que eu vou andar lá fora. E eu vou ver se eu faço algum docinho hoje. Mas, enfim, estudos acabaram por aqui. Então, se você só tinha interesse na parte de estudos, o Estúdio Vlog está chegando ao fim. Agora eu vou continuar com a minha rotina de férias / estudante na quarentena. Gente, agora eu vou andar de bicicleta. E
É isso. Eu resolvi que eu vou fazer donuts. Mas hoje eu só vou fazer a massa, porque ela tem que descansar, tipo, 6 horas na geladeira. Daí eu mostro pra vocês umas ceninhas hoje. E aí, no próximo rotina, provavelmente vai aparecer o donuts. Gente, nessa casa, atualmente, vocês só escutam berros, cada um berrando de um canto. Ó, e pra quem pergunta, eu tenho uma bicicleta aqui, aí tem um jump, tem corda, tem um pezinho, caneleira, elástico. E tem um transporte, então, tipo assim, nesse período de quarentena eu fico aqui uns minutos, uns 40 minutos. Aí é isso. Pelo menos estou saudável. E é isso, não é o ideal, mas já tá ótimo, né, gente? Pelo menos não fica totalmente parada. Gente, agora eu já jantei, já tomei banho, agora vamos jogar um pouquinho. E aí depois eu vou ver se eu começo a editar um vídeo. Bom, gente, tava jogando um pouquinho de Minecraft agora. E agora eu vou editar um vídeo. Mas já vou deixar no estúdio vlog e a rotina de estudante, esse vídeo todinho maluco de rotina por aqui. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.